Elias, o profeta do fogo. Elias, o tesbita, é um dos personagens mais marcantes das Escrituras. Ele surgiu em Israel em um tempo de crise espiritual profunda, quando a nação havia se afastado de Deus e se entregado à idolatria, principalmente ao culto de Baal. A sua vida foi marcada por coragem, milagres extraordinários e uma comunhão tão íntima com Deus, que até sua partida da terra foi diferente da de todos os homens comuns. A história de Elias não é apenas um registro antigo, é também um testemunho da fidelidade de Deus e do poder da oração. O contexto da época, o cenário em que Elias aparece, é o reino do norte de Israel, governado pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Acabe era um homem de coração dividido, fraco, diante das pressões políticas e espirituais. Jezabel, por outro lado, era determinada e cruel, dedicada ao culto de Baal e Azerá. Sob sua influência, os profetas de Deus foram perseguidos, os altares do Senhor foram destruídos, e o povo foi seduzido pela idolatria. Foi nesse contexto que Deus levantou Elias. Seu nome já carregava uma mensagem poderosa. Eliahu, que significa, o Senhor é o meu Deus. Só o fato de Elias se apresentar diante do rei já era, em si, uma afronta à religião dominante e uma proclamação da verdadeira fé. A primeira aparição. O anúncio da seca, a primeira vez que Elias surge no relato bíblico, é de forma surpreendente. Sem introduções, ele entra na corte de Acabe e declara, com ousadia: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, diante de quem estou, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Esse anúncio era devastador para a economia e para a religião do país. Baal era considerado o deus da fertilidade e das chuvas. Declarar que não haveria chuva era uma afronta direta à falsa divindade. Elias estava na verdade dizendo: o Senhor controla os céus, e Baal não tem poder algum. Após dar essa palavra, Elias foi instruído por Deus a se retirar para o ribeiro de Querite. Ali, ele foi sustentado de forma milagrosa. Bebia da água do ribeiro, e corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. Era um tempo de preparação e dependência total do Senhor. Quando o ribeiro secou, Elias foi enviado a Sarepta, uma cidade gentílica, onde uma viúva o sustentou de forma igualmente milagrosa. Na casa dessa viúva, Elias presenciou outro milagre. O azeite e a farinha nunca se acabaram durante toda a seca. E quando o filho da viúva morreu, Elias orou com fervor e Deus devolveu a vida ao menino. Foi a primeira ressurreição registrada nas Escrituras. O confronto no Monte Carmelo, 3 anos após a seca, Elias foi enviado novamente a Acabe. A tensão estava no auge. O povo sofria com a fome. Jezabel continuava perseguindo os profetas do Senhor. E a nação estava dividida. Elias propôs um desafio histórico no Monte Carmelo. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Ali, diante do povo, Elias convocou os profetas de Baal e os de Azerá para uma prova. Cada lado prepararia um altar com um sacrifício, mas não colocaria fogo. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram desde a manhã até a tarde, cortando-se e gritando em êxtase. Mas nada aconteceu. Elias então restaurou o altar do Senhor com 12 pedras, representando as tribos de Israel. Ele regou o sacrifício com água 3 vezes, de modo que tudo ficou encharcado. Então orou, de maneira simples e poderosa: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Imediatamente o fogo do céu desceu, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água da vala. O povo caiu de rosto em terra, exclamando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem executados no ribeiro de Quizon, e logo em seguida orou novamente, até que uma grande chuva voltasse a cair sobre a terra. O poder de Deus havia se manifestado, e Elias se tornou um símbolo vivo da autoridade divina, a fuga e o encontro com Deus.
No entanto, a vitória não trouxe paz. Jezabel, furiosa, jurou matar Elias, o profeta, que havia enfrentado centenas de homens. Agora fugia com medo. Exausto, deitou-se debaixo de um zimbro, no deserto, e pediu a morte. Já basta, Senhor, tira minha vida. Mas Deus não atendeu a essa oração de desespero. Em vez disso, enviou um anjo que lhe trouxe pão, assado, e água fresca. Fortalecido, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés havia recebido a lei. Ali, Elias se refugiou em uma caverna, e Deus lhe perguntou: "Que fazes aqui, Elias?" Então veio uma revelação extraordinária. Houve um vento forte, mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois, um fogo, mas Deus também não estava no fogo. Finalmente, veio um sussurro suave, e ali estava a presença do Senhor. Esse momento ensinou a Elias que o poder de Deus não se manifesta apenas em sinais espetaculares, mas também na suavidade da sua voz. O legado e os últimos dias. Depois desse encontro, Elias recebeu nova missão: ungir reis e levantar um sucessor. Ele encontrou Eliseu, lavrando a terra, e lançou sobre ele o seu manto, símbolo de sua autoridade profética. Juntos, Elias e Eliseu viveram vários episódios de milagres e ensino. Elias continuou confrontando reis e denunciando injustiças, como no episódio da vinha de Nabote, em que Acabe e Jezabel tramaram para tomar a propriedade do inocente. Por fim, chegou o momento singular de sua partida. Deus havia decidido que Elias não morreria como os outros homens. Quando ele e Eliseu caminhavam pelo Jordão, Elias bateu com o seu manto nas águas, e elas se abriram, permitindo que a atravessassem a seco, como Moisés no Mar Vermelho e Josué no Jordão. Do outro lado, Elias perguntou a Eliseu: "Pede-me o que queres que eu te faça." Antes que seja tomado de ti, Eliseu pediu por uma porção dobrada do espírito de Elias, enquanto caminhavam e conversavam. De repente apareceu um carro de fogo, com cavalos de fogo, que separou os dois, e Elias subiu ao céu, num redemoinho. Eliseu ficou olhando, clamando: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros." Elias não experimentou a morte, tornando-se, junto com Enoque, um dos únicos homens a serem trasladados vivos para a presença de Deus. Elias, no Novo Testamento. A história de Elias não terminou no Antigo Testamento. Ele é mencionado várias vezes no Novo. João Batista veio no espírito e no poder de Elias, preparando o caminho do Messias. E no Monte da Transfiguração, Elias apareceu ao lado de Moisés, conversando com Jesus, sinalizando que a lei e os profetas apontavam para Cristo. Até hoje, na tradição judaica, há um lugar reservado para Elias na mesa da Páscoa, e seu retorno é aguardado como prenúncio do Messias. A mensagem de Elias, a vida de Elias, é um testemunho de que Deus age em tempos de crise. Ele enfrentou reis, multidões e até sua própria fraqueza, mas sempre foi sustentado pela mão do Senhor. Sua história nos ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nem Baal, nem Acabe, nem Jezabel tinham poder diante dele. A oração fervorosa tem grande eficácia. Tiago, no Novo Testamento, lembra que Elias orou e o céu se fechou. Orou de novo e o céu se abriu. O poder de Deus não está apenas no fogo do Carmelo, mas também no sussurro suave. Ele se revela tanto em milagres extraordinários, quanto em momentos íntimos de comunhão. A fidelidade gera legado. O ministério de Elias não terminou com ele, mas continuou em Eliseu e até em João Batista, chegando a apontar para Cristo. Conclusão: Elias foi um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas andou diante de Deus com fé e ousadia. Viveu milagres, enfrentou perseguições, experimentou a depressão e, no fim, foi levado sem provar a morte. Sua vida é um convite para confiarmos plenamente no Senhor. Mesmo em tempos de apostasia
e dificuldade. E, sobretudo, a história de Elias aponta para algo maior. Assim como o profeta chamou Israel de volta ao verdadeiro Deus, Jesus chama toda a humanidade a abandonar seus falsos ídolos e se render ao Pai. O fogo que desceu no Carmelo foi apenas um prenúncio do fogo do Espírito Santo, que viria a arder nos corações de todos aqueles que crescem no Messias. Assim, Elias permanece não apenas como um personagem bíblico, mas como um símbolo eterno da fidelidade de Deus. Um profeta que ousou dizer diante de reis, multidões e inimigos: "O Senhor é o meu Deus."